Olá, eu sou Josi Perini, sou farmacêutica de formação, mas eu dedico há mais de 10 anos meus estudos na parte de comportamento humano, trabalho na área de treinamento e desenvolvimento, mais voltada na parte de equipes, e fiz cursos de coaching, PNL, enfim, mas o que eu gosto mesmo, sou apaixonada, é estudar a parte de comportamento humano, a parte comportamental. E hoje eu não vim falar de mim, eu vim falar sobre um tema que eu percebo que é uma dificuldade em diversas áreas, e que impacta realmente o ser humano na parte de desenvolvimento, que é a confiança em si mesmo. E quando a gente percebe no mundo que nós vivemos, até é um pouco ok as pessoas não terem tanta confiança, porque é um mundo com muitas mudanças. Histórico hoje de uma mulher que vincula, inclusive, a Mulher Maravilha, que quer fazer tudo, ser uma excelente profissional, boa mãe, dar conta de todos os afazeres, e como resultado, se sentir culpada por não conseguir segurar tudo nas suas mãos. Os homens da mesma forma, né? Inclusive tentando lidar com essas mulheres bastante independentes, que fazem tudo, e com empregos cada vez mais exigentes, cursos e habilidades cada vez mais sendo testadas, quem tem filhos, filhos com atenções diferenciadas. Enfim, hoje nós pagamos um preço alto por equilibrar todos esses passos, pratos e gerenciar todas essas mudanças que acontecem no mundo. A questão é, se cai a autoestima está ligado totalmente à confiança em nós mesmos. Então, é natural que hoje, muitas vezes, a gente olhe para muitos afazeres e olhe o mínimo de tempo para nós, porque não sobra tempo. A questão é, autoestima baixa, confiança zero. Mas quando a gente fala de autoestima, será que a gente está falando de beleza? Um homem bem barbeado, uma mulher que cuida do cabelo, que acorda maquiada, unha bonita, bem feita. Se fosse, isso seria mais fácil. A questão é que a autoestima é a forma como enxergamos a nós mesmos. Ela expressa o quanto nós respeitamos e nos queremos bem. E isso é refletido nas situações quando nós colocamos os processos de decisão. E quando nós pegamos no dicionário popular o significado da autoestima, lá está escrito auto, que quer dizer si mesmo, e estima, que é um sentimento ou um valor atribuído a alguém ou a algo, que traz apreciação e consideração, ou seja, consideração e apreço por mim mesmo. E no meio de tantas coisas, qual é o tempo onde eu consigo parar e olhar para mim? Então, essa autoestima baixa, ela influencia absolutamente em todos os campos da vida. Parece uma coisa boba, né? As pessoas elas não olham muito para essa questão e para esse campo de autoestima. Mas uma pessoa sem autoestima, ela não gosta dela mesmo. E mesmo que ela fale que goste, ela procura escolher coisas às vezes ruins para ela mesma. Então, nos relacionamentos amorosos, ela se envolve com pessoas que a tratam mal, ou pessoas que não estão disponíveis. Busca, às vezes, amigos que não agregam nada, somente sugam. No campo profissional, não consegue evoluir, por quê? Porque não tem confiança no próprio potencial e nem coragem para tentar algo novo. Vai se limitando e buscando desculpas cada vez maiores para essa baixa evolução. Ou seja, todos os processos que envolvem algum tipo de decisão, às vezes ela vai deixando para lá justamente para se manter numa área de conforto. São pessoas que têm muita dificuldade de aceitar elogios, são muito inseguros no processo de decisão, são sentimentos fortes de inferioridade. No primeiro obstáculo que a pessoa tem, às vezes ela já desiste. Enfim, é um ciclo de autossabotagem. A questão é que faz parte do ser humano. Todos nós nos autossabotamos, mas precisamos estar atentos a isso. Bom, em primeiro lugar, gente, não existe pessoa perfeita. Todos nós erramos e todos nós temos limites e fragilidades. Portanto, errar é humano. Persistir no erro que não faz parte desse processo de evolução. Quando a gente busca as pesquisas nas universidades, nós vemos que, referente à autoestima, 50% está relacionado ao desenvolvimento, se desenvolve na parte genética, ou seja, esses recursos que nossos pais trazem. E 50% restante se desenvolve durante a vida. Ou seja, durante a vida, quem eu sou é construído gradativamente. Os pais ou as pessoas que nos criaram são responsáveis direto por justamente por essa construção.
Se os pais acolhem os filhos, protegem, alimentam, corrigem seu comportamento indesejável, vão fazer com que esse filho se observe positivamente e se sinta aceito e perceba a importância dele mediante os outros. Se os pais não agirem dessa forma, o filho pode se sentir inadequado, desprotegido e carente. Então, o bebê, quando vem ao mundo, ele não possui noção nenhuma do eu. Todas as interações que ele tiver a partir daí com as pessoas que o cercam vão formando os conceitos de quem ele é. Portanto, se uma criança ela viver num ambiente hostil, de milhares de conflitos, punições severas por seus comportamentos, comparações constantes e repetitivas do tipo, você é isso, você é aquilo, você não faz nada direito, você é um preguiçoso. Isso pode criar um modelo mental de quem ele é. E ele vai se sentindo insignificante, sem valor mediante as pessoas e muitas vezes culpados por se sentirem incapazes de não promover um ambiente melhor dentro da sua casa. Então, o modo como as crianças elas desenvolvem a compreensão de si na infância, por meio da família e logo depois escola e colegas, vão determinando esse autoconceito. Então, crianças com autoestima baixa, dizem as pesquisas, que tendem a ser adolescentes autodestrutivos, podendo utilizar recurso de drogas, violência, sexo descuidado, ou seja, tudo que vai reafirmar essa baixa autoestima. E, consequentemente, se continua com isso, serão adultos violentos, autodestrutivos, ou seja, pessoas que sempre buscam chegar no fundo do poço, dependentes emocionalmente, muitas vezes isolados da sociedade, com dificuldade de aceitar o seu próprio sucesso, ou de planejar a sua carreira, reconhecer os seus resultados positivos, e dificuldades de ter relacionamentos interpessoais, seja no trabalho ou na sua vida amorosa. Então, essas pessoas elas vão tendo cada vez mais dificuldade de lidar com adversidades. E nós, seres humanos normais, nós temos um grande erro, né? Quando nós vamos discutir com alguém ou corrigir algum erro, nós falamos da pessoa e não do comportamento. Então, por exemplo, se a pessoa comete um erro, olha, tá vendo como você é preguiçoso? E não, o seu comportamento é de uma pessoa preguiçosa. Olha, tá vendo como você é desorganizado? E não, você tá com um comportamento de desorganização. Então, a gente atribui muito a autoimagem, vai construindo e reforçando esses déficits nas outras pessoas. Se isso não for bem gerenciado ao longo da vida, nós vamos realmente reprojetando as mesmas atitudes. Mas calma aí, então a culpa é toda da minha infância? Depende. Se eu quero ter os mesmos sentimentos e pensamentos durante toda a minha vida e tendo os mesmos resultados, aí eu boto a culpa em quem eu quero. A questão é que a gente pode até ter as primeiras formações, mas o que eu vou fazer com esses sentimentos e crenças, eu faço aquilo que eu quiser. Por quê? Porque nós conseguimos mudar de atitude e de comportamento no momento que eu quiser, porém desde que eu queira. Porque se você realmente está determinado a se manter nas mesmas atitudes e comportamentos durante toda a sua vida, você vai, obviamente, ter os mesmos resultados. Isso até é uma frase de clichê. Mas eu vou te colocar uma frase muito importante agora. Grave essa frase. São as suas decisões e não as suas condições que determinam a sua vida. Portanto, mesmo que eu tenha tido uma ótima criação ao longo do tempo, eu vou recolhendo diversas informações e formando todos os meus processos de crenças e decisões durante toda a minha vida. Tendo uma infância boa ou ruim, o que eu vou fazer com todas essas crenças é um processo meu. Então, é fundamental que você entenda como foi a sua vida, como foi as coisas que você acreditou, realmente as crenças que você foi construindo e quais são as coisas que você vai mudar. Eu li num livro que todo esse processo ele pode ser distribuído em 3. Então, o potencial, ou seja, a capacidade da pessoa, que vai gerar ações e que vão gerar resultados. A questão é que o que motiva esse potencial são as suas crenças, são as coisas que você acredita. Ou seja, se você tem um projeto ou um sonho e você acredita que você tem capacidade e acredita nesse potencial e nessa capacidade, vão gerar ações e resultados diferentes. Mas se você realmente fixar de que você não tem capacidade, não tem potencial,
mas quer muito aquilo, você vai gerar frustrações e resultados negativos. E eu falo bastante sobre crenças, que são as coisas que nós acreditamos. E, infelizmente, nós seres humanos nos rotulamos o tempo todo negativamente. Sabe aquelas coisas que a gente acredita lá no fundo? A gente faz uma coisa errada, ai, mas eu sou uma burra mesmo. Ai, tá vendo? Eu faço tudo errado. Ai, mas eu sou mesmo um preguiçoso. Gente, rótulo serve para coisas, para objetos e não para pessoas. Os rótulos, eles têm um significado específico. E numa pessoa, a vida, ela significa um processo contínuo de mudanças. As mudanças psicológicas, elas são constantes. E pensamentos negativos, elas não levam as pessoas em melhores lugares. Então, por exemplo, Anthony Robbins, ele fala um negócio muito interessante. As pessoas, elas não são preguiçosas. Elas simplesmente possuem objetivos impotentes, ou seja, objetivos que não as inspiram. E isso é uma grande realidade, porque quando você tem um objetivo que realmente te movimenta e te inspiram e você acredita na sua capacidade, você vai, você anda. Só que a gente tem que gerenciar os pensamentos negativos, varrê-los da cabeça, porque eles são as ervas daninhas, eles tiram a nossa energia. E nós sentimos o que nós pensamos. Então, se eu começar a pensar numa coisa alegre, eu vou me sentir alegre e a minha parte fisiológica vai mudar. Se eu começar a pensar numa coisa triste, eu vou sentir tristeza, vou baixar meu corpo, fisiologicamente tudo vai também se tornar diferente. Como é que a gente reconhece pessoas com pensamentos muito negativos? Então, são pessoas que têm dificuldade de decisão, indecisas, criticam demais as outras pessoas, olham muito com um olhar crítico, muitas vezes se sacrificam pelos outros em busca de aprovação, levam tudo o que acontece pro lado pessoal. Sabe, quando eu saio na rua, meu vizinho não me cumprimenta, nossa, eu devo ser uma pessoa muito ruim. Liguei para uma pessoa não me atendeu, meu Deus, essa pessoa não gosta de mim. Meu chefe reclamou do meu trabalho, meu Deus, esse meu chefe me odeia. Tenho certeza que meu chefe me odeia. Tirei uma nota ruim, eu sou um péssimo aluno, eu vou fracassar. Então, essas coisas, elas vão realmente auto-sabotando. Gente, eu sou consciente de que não é fácil, mas é muito importante a gente baixar um pouco o volume da voz crítica. Justamente porque para aumentar o sentimento de valor pessoal é necessário falar um pouco com essa voz interior. E todos nós temos. Eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu gosto de profundidade nas coisas, sou um pouco perfeccionista e quando eu menos espero eu tô me chicoteando. A única diferença que eu faço hoje é que eu converso com essa minha criticidade. Eu analiso, questiono. Será que esses pensamentos são verdadeiros? Eu tenho evidência de que realmente a coisa é assim ou eu estou criando. Então isso facilita muito para que eu gerencie esses sentimentos. Eu fiz um curso de coaching e o Sullivan, que é um dos melhores coachings que tem, ele disse o seguinte: o ser humano tem uma capacidade incrível e ele cria estratégia até para se ferrar. Eu dei risada na hora, mas se nós avaliarmos, é isso mesmo. Ele vai trazendo tantos sentimentos e recursos negativos para não fazer uma determinada coisa, ou às vezes até para ficar numa zona de conforto, que ele acaba tendo os resultados que não são os resultados que ele queria. E grande parte de nós, das pessoas, a gente distorce ou exagera nas avaliações que nós fazemos de nós. Então, você escuta muito fácil as pessoas falarem, tá vendo? Eu não faço nada direito. Esse nunca faço nada direito, esse sempre, são generalizações muito fortes. Porque quantas vezes nós acertamos? Quantas vezes a gente terminou um projeto e fechamos um projeto muito bom? Então, quantas qualidades nós temos? E se nós somos críticos demais com nós mesmos, acaba que a opinião dos outros fica muito mais valorizada do que a nossa. Afinal de contas, a gente não tem tempo para olhar para a gente. Então, o outro se torna muito, muito mais valorizado do que nós mesmos. Então, dar importância ao que os outros falam como mais importante daquilo que você realmente acredita que você é uma grande preocupação. Porque em qualquer processo de discussão, por exemplo, você vai achar que tudo que a pessoa falou de você é uma grande realidade. Óbvio que qualquer feedback ele é importante. Você avalia
calibra a parte crítica, vê se é alguma coisa que a pessoa tenha dito realmente é algo para o nosso desenvolvimento, faz sentido, não faz. Se não faz sentido, manda embora. Se você discutir com outra pessoa e tudo que a outra pessoa falou, e às vezes tem gente que realmente agride emocionalmente o outro, se tudo que o outro falou você puxar para você, você realmente vai viver dentro de uma desaprovação. Então, busque aquilo que é importante e joga fora aquilo que não é. Chore num dia, no outro dia se recomponha e busque aquilo que é para o teu desenvolvimento. As outras coisas não pega para você, porque vão se tornando um monte de lixo e pesando demais as críticas dentro de você. E lembre-se, porque as pessoas que criticam demais os outros, que têm foco demais nos defeitos dos outros, é porque elas são críticas também demais com elas. Elas olham para elas de uma forma também muito negativa. Então, esse mesmo olhar que está por fora, às vezes também está por dentro. E a questão é, nos sentimos bem e com o valor próprio, ele não depende de sermos amados ou desejados por todas as pessoas, porque isso não vai acontecer. Nem todo mundo vai gostar da gente. O que será mais decisivo realmente para essa autoestima é o nosso sentido de valor próprio. Ter uma vida mais saudável, ela está totalmente ligado com a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. E a boa notícia, pessoal, é que ter uma boa autoestima é uma busca realmente constante, mas é algo que nós podemos, desde que nós queremos. É tudo uma questão de onde eu vou colocar realmente o meu foco. Qual é a diferença de uma pessoa autoconfiante? É essa pessoa que você tem que se projetar. As pessoas autoconfiantes, elas tendem a expressar mais confiança na sua própria capacidade. Confiança em superar os seus desafios em situações difíceis. São pessoas que normalmente investem no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por quê? Porque elas estão em busca de uma resiliência maior. O que na verdade é uma resiliência? É justamente a capacidade de lidar com a adversidade. Quantos exemplos nós temos hoje de pessoas que se superam depois de, por exemplo, de uma grande perda? São pessoas que buscam trabalhar essa autoestima. Como os atletas, como os pintores, por exemplo, que perderam braços em acidentes e que continuam pintando com a boca, com os pés. Pessoas que sofreram doenças ou acidentes e que fazem palestras sobre diversos assuntos. Então, são pessoas que realmente têm resultados muito positivos. Então, nós temos que nos responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida. Não dá para culpar o outro. E sim, aquilo que acontece é aquilo que eu permito. Então, se eu preciso melhorar alguma coisa dentro de mim, eu tenho que ir buscar. E, com certeza, a energia flui quando tenho foco. Então, a mensagem hoje é, se você acreditar em você mesmo o suficiente, você pode realizar muitas coisas. E o lembrete é que a única coisa que lhe impede de conseguir o que você quer é a história que você está contando para você mesmo. Tem uma mensagem do Anthony Robbins também que eu gosto muito, que ele fala assim, 3 coisas que modelam a sua crença. São os padrões de fisiologia, o foco e a linguagem. É colocar foco. E onde tem foco tem energia. Então crie uma visão clara e atrativa de como você quer se ver e como você quer ser. Então se o seu corpo, por exemplo, não está como você quer, é uma razão muito simples. É porque ele não está no seu foco, não está na sua prioridade no momento. Ou porque realmente você não está com a visão correta. É que nem se você quer emagrecer e fica comendo chocolates. Por quê? Porque o seu foco está nas proibições de comida e isso te angustia. Se o seu foco estiver no corpo e na saúde realmente que você vai ter se emagrecer, consequentemente isso vai te motivar muito mais. O que eu quero dizer é, olhe para as coisas que você quer com carinho, olhe para você com carinho, coloque foco nas mudanças que você quer na tua vida. Encontre alguém, por exemplo, que você admire e que você consiga enxergar como é que essa pessoa toma os processos de decisão, como ela cuida dela mesma. Uma coisa bem importante, se você não resolver os conflitos internos, tudo fica muito mais difícil. Porque 80% do êxito de qualquer coisa é a parte emocional e 20% só é a parte mecânica. Então, se você não olhar para isso e conseguir enxergar as coisas que no fundo você acredita, você vai avançar 2 passos
e vai regredir 3. Por quê? Porque tem coisas que vão te emperrar, elas vão te boicotar. E o ser humano, ele tem o maior conflito da vida dele, que é o quê? É o medo. O medo de errar, o medo de não ser aceito, o medo de não ser reconhecido, de não ser merecedor. Então, abra a caixa e converse com esses seus sentimentos, porque você é uma pessoa que merece ser feliz. E você, com certeza, deve ter milhares de qualidades. Então, jogue para fora coisas que fiquem te limitando. E celebre a tua vida, as tuas qualidades, as coisas que você faz certo, as coisas que acontecem na sua vida que são muito boas, as coisas que você tem na tua vida. Comece a enxergar as coisas com um prisma mais positivo. E todos os momentos que você começar a se exigir demais, questione. Questione, veja se realmente essa criticidade tua está valendo a pena ou se faz algum sentido. Então, tem um texto na Bíblia, eu particularmente amo muito a Bíblia, que fala o seguinte, é um dos maiores mandamentos: ame uns aos outros como a ti mesmo. Então, enquanto você não tiver um profundo amor por você, dificilmente você vai conseguir amar as pessoas. E todos os processos de decisão, eles não são fáceis. Essa questão de gravar um vídeo é uma coisa que eu estou trabalhando há muito tempo, porque embate a milhares de crenças que eu tenho. Mas quando eu olho para aquilo que me motiva, ou seja, quantas pessoas podem ser ajudadas com uma palestra ou com algum vídeo ou alguma coisa de repente que eu possa ajudar daquilo que eu estudo, isso se torna muito mais valioso para mim do que, por exemplo, as crenças que eu tenho. E o meu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, eu acabo utilizando como o dom de palestrar. Pessoal, cuide de você, pois você e o seu corpo é o ativo mais importante. E eu tenho certeza que você merece ser feliz. Bom, assim que possível eu gravo mais alguns vídeos, mas eu quero agradecer por enquanto por você ter escutado até aqui. Espero realmente que algo possa ter te ajudado. Até mais! Hello, I'm the ProScape rep. And I'm the other rep. And I'm the doctor. Hello, doctor. Doctor, have I shared the Smith cholesterol study with you? I think you have. You need ProScape closed-loop marketing. No, I don't need that. I have everything I need. Right here. Doctor, the last time I saw you, we discussed how Prostatin helps your patients achieve their LDL treatment goals. Today, I'm here to talk to you about how easy it is to switch patients who are not achieving goal on other therapies to Prostatin. And I'm here to talk with you about the other brand. Doctor, did you know Excuse that... me. How many patients are reaching their LDL goals on your product versus other brands? That's an excellent question, Doctor. And I'm sure I have that information right in here. Somewhere. Doctor, I can show you how many patients are reaching their LDL goals on Prostatin compared to the other brand. You can? Sure. It's just a tap away. So you can. Well, as you can see here with Prostatin, 79% of patients reach LDL goals on their starting dose, compared to just 50% with other brands. So, how quickly does Prostatin work? This data shows that both high-risk and very high-risk patients achieve 50% LDL reduction in just 2 weeks. Do you have any clinical materials on high-risk patient LDL reduction? Yes, Doctor. I have that right here. The ProVest study showed that Prostatin reduced LDL cholesterol Maybe in my car. by 50% in over 2,000 patients in just 2 weeks of treatment. Okay, but what about formulary coverage? This chart compares our formulary coverage with other brands. Now, as you can see, we are on formulary with the lowest copay of any treatment alternative. This has been very helpful. Make sure I have Prostatin samples before you leave. Sure. Please sign here, and when you're signing, note that our other therapy, ProARB, is highly efficacious in the reduction of stroke.